Olá, querido amigo, querida amiga da Rádio Novo Tempo de Curitiba, 106,5 FM. Está no ar mais um programa Na Palavra, o curso bíblico interativo da sua tarde de sábado. Estamos dando continuidade a essa série especial que nós iniciamos sábado passado, Céu ou Inferno. E o tema de hoje vamos abordar sobre o inferno. Na lição anterior, nós vimos que a realidade do pecado abriu a porta para um único caminho que, por meio da mentira, conduziu à morte, conduziu ao inferno. Por falar em inferno, muitos o entendem como sendo um lugar real e físico, onde os perdidos ficarão queimando por toda a eternidade. Como veremos nessa lição, a Bíblia se refere a inferno como sepultura, lugar onde os mortos estão dormindo de forma inconsciente. E como símbolo da situação dos perdidos que rejeitam a solução providenciada por Deus para o pecado e sua consequente condenação. Estudaremos qual será o destino daqueles que, seguindo o caminho do pecado, receberão seu castigo eterno. Eu sou o pastor Denis Barcelo e em todo momento, em todo lugar, você ligado na palavra. Sejam todos muito bem-vindos, você que está nos acompanhando através das ondas da rádio e você que está nos acompanhando também no nosso canal no YouTube. É uma alegria ter a sua companhia conosco nessa tarde de sábado. E hoje nós temos o privilégio também de ter o nosso convidado especial, o pastor Gilmar. Querido pastor, seja bem-vindo, dê o seu alô, dê aí o seu recadinho para os nossos amigos ouvintes e telespectadores nessa tarde de sábado. Muito bem, boa tarde, pastor Denis, boa tarde, queridos ouvintes. Uma alegria estar com cada um de vocês aqui nessa tarde. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance a todos nós. Amém. O pastor Gilmar já é conhecido nosso aqui, já participou conosco em alguns programas aqui do programa Na Palavra. E agora, há algumas semanas, o pastor Gilmar, que estava como pastor ali da região do São Brás, ele foi nomeado para ser o nosso novo evangelista para toda a Associação Central Paranaense. Agora ele está responsável para cuidar desse ministério tão importante, tão relevante no cumprimento da missão. E aí, pastor Gilmar, qual a expectativa? Como que está o coração aí nesse novo desafio? Se quiser mandar um abraço também carinhoso aí para os nossos irmãos, principalmente ali da região de São Brás, né, onde você ficou 3 anos aí, fica à vontade também nesse momento inicial do programa. Com certeza, pastor Denis, quero deixar aqui o meu abraço aos nossos queridos irmãos do distrito do São Brás, da região do São Brás, onde eu fui muito bem acolhido pelos nossos queridos irmãos, membros das igrejas do distrito, e agradecer por todo o apoio, todo o carinho que a igreja nos dá como pastor e pelo apoio também da liderança que se compromete no trabalho, na obra do Senhor, né? Então fica aqui meu agradecimento a todos os membros que se envolveram no nosso ministério e fizeram o trabalho do Senhor, a obra do Senhor avançar, né? Amém. Maravilha. Então, nós queremos aproveitar esse momento também para lembrar você, se você deseja aprofundar o seu conhecimento na palavra de Deus através de outros temas, através de outros assuntos, você pode estar estudando através da Esperança. Então, você pode mandar um WhatsApp para a Esperança 12 98200 0062. Ali você vai encontrar um menu com vários temas de estudos, tanto para jovens, adultos, temos estudos em áudio também. Então, você que deseja aprofundar seu conhecimento na palavra de Deus, você tem essa oportunidade de estudar com a Esperança através do WhatsApp 12 98200 0062. E você que deseja receber essa revista, Céu ou Inferno, você que deseja recebê-la para que você possa ter na sua casa, para você acompanhar nessa série de estudos, nessa nova temporada, você pode então
está entrando em contato conosco aqui na rádio pelo WhatsApp da rádio 419-9632-0468. Repetindo, 419-9632-0468. E você vai ter a oportunidade, então, de receber essa revista totalmente gratuita até a sua casa. É só você mandar um WhatsApp para nós aqui, dizendo, quero a revista Céu ou Inferno, e nós vamos, então, estar encaminhando para você. Muito bem, nós vamos orar e iniciarmos o estudo dessa tarde. Vamos falar com Deus. Querido e maravilhoso Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos conectados com o Senhor nesse momento e conectados com os nossos amigos ouvintes, telespectadores, aqui da nossa Rádio Novo Tempo de Curitiba. Pedimos a tua bênção nesse momento de estudo. Que o Senhor, através do teu Santo Espírito, nos ilumine, nos dê discernimento, sabedoria, para que possamos compreender a tua palavra, mas que possamos também viver a tua palavra. É o que nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, pastor Gilmar. Então nós estamos nessa série Céu ou Inferno, né? É um tema assim que chama muita atenção. Muitas pessoas hoje em dia ainda têm dúvidas, né, com relação ao estado dos mortos. O inferno, ele é real. As pessoas realmente vão para um lugar onde existe ali um fogo, onde elas ficam queimando ali, e a Bíblia fala em alguns textos, né? E alguns, às vezes, por algumas interpretações equivocadas, às vezes pensam que a pessoa vai ficar ali num fogo eterno, né? Então esse é o tema de hoje que nós vamos estar estudando, e nós vamos adentrar ao tema aí, então, algumas verdades à luz da Bíblia, que nós podemos, então, ajudar os nossos telespectadores, os nossos ouvintes aqui da rádio, a compreender melhor o tema, né? E a primeira pergunta do nosso estudo de hoje é a seguinte: quando e de que forma acontecerá a separação entre os salvos e os perdidos? Muito bem, pastor Denis. Mais uma vez, queridos ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Esse tema é um tema de extrema importância para estudarmos. É um tema fundamental da palavra de Deus e sem dúvida, esse tema do inferno, ele causa medo, ele causa dúvidas, né? E uma série também de perguntas à nossa mente, né? Por conta, obviamente, dessas fontes de crença misturada com tradições, filosofias, esse tema de céu e inferno, ele acaba trazendo, então, essas dúvidas, né? Uma confusão. E essa ideia de vida após a morte, pastor Denis, é interessante que ela não surge da Bíblia, né? Como muitas pessoas imaginam. Ela surge de raízes históricas, né? Da filosofia grega, ela surge ali também das crenças egípcias, né? Da Mesopotâmia também. Então, enfim, tudo isso acabou corroborando para que hoje as pessoas tivessem uma concepção distorcida daquilo que é o céu, o inferno, né? E essa pergunta é bem interessante. Os textos bíblicos da revista, que é Mateus capítulo 25, por exemplo, diz aqui que quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. O verso 32 diz que todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, né? Já Paulo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 10, Paulo diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, sejam elas boas ou más. E aí, o evangelista João, no capítulo 5, verso 28 e verso 29, ele diz assim: não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Os que fizerem o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição, então, da condenação, né? Então, fica claro aqui, querido ouvinte, que pela Bíblia, que a separação entre os salvos e perdidos não acontece na morte, mas acontece na volta de Cristo,
né? Então Jesus deixou claro isso quando ele vier, né? Então com todos os seus anjos, aí sim haverá o julgamento final das nações, né? Paulo reforçou dizendo que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo, e João então confirma que essa separação ocorre no momento das ressurreições, que ainda são futuras, né? Isso significa então que ninguém está no inferno agora, né? E que todos estão dormindo, aguardando a voz de Jesus. E essa separação final, ela acontece quando? No retorno de Cristo, não no momento da morte, né? Que legal, pastor. Então, complementando então o que você está colocando, por isso a importância da gente estudar a Bíblia como um todo, né? Para a gente compreender os temas bíblicos, a gente precisa estudar toda a Bíblia, aprender como realmente estudar os temas, como interpretar, porque se a gente interpreta alguns textos de forma equivocada, nós vamos aplicar também de forma errada na nossa vida, né? Então, essa primeira pergunta, quando fala da separação entre os salvos e perdidos, como você colocou, então, ela acontecerá, né? Então, ela ainda não aconteceu, ela vai acontecer, né? É um evento futuro. É um evento futuro que acontecerá quando Jesus voltar. Apesar de que a Bíblia, ela também nos diz que enquanto a vida, há esperança. Ou seja, quando a pessoa morre, já está decidido, né, o futuro dela, né? Ou ela morreu salva, ou ela morreu perdida. Mas a execução dessa condenação ou absolvição, ela só acontece quando Jesus volta. Quando Jesus voltar, exatamente. Correto? Exatamente. Então, como você colocou, e nós veremos um pouquinho mais para frente, né? O que acontece então quando a pessoa morre, né? Para onde ela vai, né? Qual é o estado dos mortos, então, né? Porque dentro de algumas compreensões, e como você colocou, muitos pensamentos hoje, eles são extra-bíblicos, né? Então eles já remontam à época dos gregos, à filosofia grega e tudo mais, né? Porque muitos pensam que ao morrer, uma alma consciente abandona o corpo e vai para o céu ou para o inferno. Então essa é uma crença popular hoje muito forte, né? Então a gente às vezes ouve as pessoas falando assim, se foi uma pessoa boa que morreu, por exemplo, agora ela está com Deus, né? Agora ela já está ali no seio de Abraão, agora ela já está ali bem, né? Ou o contrário, se foi uma pessoa ruim, agora ela já está queimando no inferno. Então, mas a Bíblia ela nos diz que essa separação entre os salvos e os perdidos acontecerá unicamente quando Jesus voltar, né? Retornar pela segunda vez. Essa frase é interessante, né, pastor Denis? Porque ela traz conforto, ela traz esperança, né? Você pensar que no momento da morte ou após a morte, a pessoa vai estar com Deus, né? Então é claro, então essas palavras, elas são faladas, né, geralmente em funerais, né? E aí é claro, vem essa ideia de que o ser humano ele tenta resolver aquilo que ele não pode resolver por si mesmo, que é a morte, né? O problema da morte. E esse é um problema do pecado. Esse é um problema que o ser humano não pode resolver por si mesmo, né? E isso ele não é de agora, ele é um problema que ele começa muito antes, até inclusive, da vinda de Jesus aqui na Terra como homem, né? 4 séculos antes, por exemplo, Platão, ele ensinava que há um corpo, há um dualismo, né? Um corpo mortal e uma alma imortal, uma alma divina, uma alma eterna, né? Então, Platão ensinava que o corpo ele era na verdade uma prisão da alma, que quando a pessoa morre, então aí sim ela é libertada, né? E então O quando corpo alguém era morria, algo ruim. exatamente essa prisão, então a alma era libertada e continuava viva agora em outro lugar, né? Mas essa ideia, como a gente já disse aqui, ela não é bíblica, porém ela acaba se espalhando pelo mundo inteiro. Sim. Né? E como que a gente consegue entender isso, então? Essa questão, esse dualismo. O que que a Bíblia fala com relação a essa questão, então, de corpo e alma, né? Eu acho que para a gente entender
a morte, a gente tem que entender a vida, né? Então, o que que a Bíblia fala lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 7, pastor Gilmar, sobre como que Deus criou o ser humano? Porque se a gente compreender como o ser humano foi criado, fica mais fácil a gente compreender o que que acontece com o ser humano quando ele morre, né? O que que a Bíblia fala, então, desde a criação, sobre essa questão de corpo e alma, como que o ser humano foi criado ali? Muito bem. Essa aí é a pergunta já número 2, né? Então, que diz ali, o que acontece quando a gente morre, né? Eclesiastes 12:7 diz que o pó volta à terra de onde veio e o espírito então volta a Deus que o deu. Já o livro de Salmos 104, verso 29, ele diz que quando lhe tiras o fôlego, morre e volta ao pó. O capítulo 146, verso 4, já vai dizer o seguinte, que parte o seu espírito e eles voltam aonde? Ao pó. Veja que um texto está complementando o outro, né? Uhum. E ainda o verso 4 diz: no mesmo dia acabam-se os plantos. Né? E só te cortando um pouquinho, então essa palavra volta ao pó, ela se repete em vários textos. E ela se repete exatamente porque lá na criação, a Bíblia fala que Deus criou o homem do pó da Exatamente do pó terra. da terra. Né? Então Agora aí nós vemos. volta para o pó. Exatamente, é o processo inverso, né? Uhum. A vida, ela surge de um processo. E o processo é: Deus fez Adão com suas próprias mãos, formou o homem, deu o fôlego de vida a ele, né? Uhum. Porém, quando nós morremos, o processo ele acontece ao inverso, né? O nosso corpo ele se desintegra, ou Volta seja, ao ele pó, vira pó e o o fôlego. fôlego ele volta a Deus. Claro Uhum. que esse fôlego ele não é literal, não é uma alma, não é um Um espírito que ser sobe, um consciente. ser consciente, né? Mas é esse dom, É a energia é essa vital energia vital, exatamente, que que todos os Deus deu a seres nós. humanos têm e todos os animais também têm. Também, Todos os seres vivos recebem aquele fôlego de vida e depois, quando morre, esse fôlego de vida volta para Deus que o deu, com né? certeza. E é tremendo pensar nisso, pastor Denis, porque nós chegamos à conclusão, querido ouvinte, que nós temos um pouquinho de Deus em nós, né? Ou muito de Deus em nós, né? Porque nós somos também criados à semelhança, à imagem de Deus. E o fôlego de vida faz parte dessa semelhança, faz parte dessa imagem de Deus em nós, né? Não apenas a aparência física, mas o fôlego de vida, o dom de respirar, de viver, né? Isso é Um dom de Deus. um dom de Deus. Então, só concluindo e fechando esse ponto, então nós não temos uma alma de acordo com a palavra de Deus. Nós Nós somos. somos uma alma Nós nos tornamos uma alma vivente, ou seja, pó da terra mais fôlego de vida, igual a alma a alma vivente, vivente. né? Exatamente. Então, você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando, você pode mandar um WhatsApp aqui para a rádio, você pode também deixar os seus comentários aí no chat, no nosso canal no YouTube, aqui na live, tá bom? Também fazendo seu comentário, seu acréscimo, sua contribuição ou alguma pergunta que você tenha também. Continuando dentro desse tema, então, Pastor Gilmar, nós temos algumas outras verdades, né? Então, essa questão de que a pessoa, ao morrer, né, ela vai direto para o inferno ou vai direto para o céu, então cai por terra de acordo com aquilo que nós já estudamos até agora, né? De que uma alma consciente ela sobrevive fora do corpo. Então, pastor Gilmar, continuando aqui o nosso estudo, nós vamos adentrar agora na segunda verdade, né? Dentro desse tema que nós estamos abordando aqui. E a segunda verdade, ela inicia dizendo assim: ninguém que esteja perdido será consumido pelo fogo de Deus até que Jesus esteja retornando à terra com os salvos na Nova Jerusalém. Então, essa é uma afirmativa. Mas aí vem a pergunta: quando os perdidos serão então destruídos por causa de seus pecados? Muito bem. Essa pergunta ela é bem interessante, relevante, porque depois que
a gente entende de onde nós viemos, para onde nós vamos, quando acontecerá essa separação, quando nós entendemos que os textos bíblicos que nós já lemos aqui, que ainda se faz necessário, pastor Denis e querido ouvinte, ainda mencionar Eclesiastes 9:5, porque aqui o sábio Salomão ele diz: os vivos sabem que morrerão, mas os mortos de nada sabem. A sua memória jaz no esquecimento, né? Então, depois de entender isso, que o ser humano ele volta ao pó, o fôlego volta para Deus, os planos cessam, os mortos nada sabem, né? É um estado inconsciente. Inconsciente. A gente precisa se perguntar, se a Bíblia diz que os mortos nada sabem, então de onde vem essa ideia, né? Da vida após a morte, né? Como eu disse, essa mistura da filosofia grega, as religiões do Egito, da Mesopotâmia, as tradições, né? Tudo isso acabaram se infiltrando na fé do cristianismo, porque há muitos cristãos que acreditam, inclusive, numa vida após a morte. E se a gente for remontar ainda, for voltar mais ao passado, a gente volta lá para o Éden. Quando o ser humano pecou, o inimigo ele já começa a introduzir isso na mente humana, né? Porque quando ele mente para Adão e Eva ali, né, dentro daquele contexto da queda, quando ele fala assim, não, no dia em que vocês comerdes, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não morrerão. Olha só, ali já começa uma doutrina, vamos dizer assim, da imortalidade da alma, né? De que a alma é imortal. Então, esse pensamento, ele é dragônico. Por quê? Porque se nós cremos que enquanto há vida há esperança, e que quando morre cessa todas as nossas atividades, a nossa consciência, e que ou nós morremos salvos ou nós morremos perdidos, em contrapartida, aqueles que creem na imortalidade da alma, ou creem numa reencarnação, por exemplo, ele crê que mesmo que depois que ele morre, ele pode ainda ter oportunidade de se salvar. Então isso é uma estratégia do inimigo, porque a pessoa pensa assim, bom, eu posso não ter vivido uma vida com Deus agora, mas eu vou ter outras vidas. Ou, se a minha alma é consciente, eu posso ter alguma chance ainda de ser salvo mesmo depois que eu morra, né? Então isso é muito profundo quando a gente observa essa trajetória desde a entrada do pecado, como que ela foi infiltrando e hoje ela faz parte de um contexto dentro da nossa sociedade de crenças que não tem base bíblica, né? Exatamente. E ainda, para poder responder essa pergunta, a pergunta número 3, né, que revela então essa verdade sobre quando que os perdidos serão destruídos, né, por causa dos seus pecados, eu queria ainda ler o texto de Ezequiel 18, verso 4, a última parte do verso, pastor Denis, querido ouvinte. O texto da palavra de Deus diz assim, aquele que pecar é que morrerá, né? Então, quando os perdidos serão destruídos por causa dos seus pecados? Mas quem será destruído? É importante saber também antes disso, né? Quem que será destruído? Porque o próprio Jesus relacionou a morte a um sono quando ele fala com Lázaro, quando ele se encontra com a filha de Jairo, o filho de Naim, o jovem, né, de Naim. Então, o próprio Jesus já deixa claro o que é a morte, né? Que a morte é um sono. Bom, entendendo isso, agora nós vamos ao livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 8, né? Texto aqui para responder essa pergunta. Quando os perdidos serão então destruídos por causa dos seus pecados? O texto diz assim, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Já o versículo 5 do capítulo 20 do livro de Apocalipse diz assim, os outros mortos não reviveram até se completarem os 1000 anos. Apocalipse 20, no verso 7 e 9, já diz assim, quando se completarem então os 1000 anos, Satanás agora será solto, né, pastor Denis? E o contexto ali do texto está dizendo que Satanás enganaria as nações,
elas cercarão o acampamento dos santos. E também o texto bíblico deixa claro que a partir disso é que o fogo desceria do céu e os devoraria ou os consumiria, né? Então, mais uma vez a Bíblia ensina, querido ouvinte, que a destruição dos perdidos não acontece agora. E, inclusive, baseado nesses textos bíblicos, nós seguimos aqui uma sequência bíblica muito clara, né? Então, ou seja, Jesus volta, os salvos eles são ressuscitados e Que a vão Bíblia morar fala com Cristo. que a Bíblia fala da primeira ressurreição. Exatamente. Então, os ímpios mortos continuam mortos, né? Por 1000 anos. Os ímpios vivos morrem e continuam, então, mortos durante 1000 anos. Agora, após o milênio, o que acontece após o milênio? Eles ressuscitam, né? E Satanás os engana novamente, eles cercam a cidade santa e aí então o fogo desce do céu e os consome, né? E esse é o momento da segunda morte. Não é, obviamente, o texto não está falando agora de um tormento eterno, mas sim uma destruição definitiva. E algo que a gente precisa deixar claro aqui, querido ouvinte, é que essa morte eterna, ou melhor, a ação ela é pontual, mas a consequência essa é eterna, né? E alguns confundem, alguns pensam que essa consequência, ou melhor, essa ação, ela é eterna, ou seja, vai continuar queimando eternamente. Seria criar uma imagem aqui de um Deus severo, de um Deus mau, onde ele gosta de ver o sofrimento, então, né? Isso seria transmitido num telão para os salvos a imagem de pessoas sofrendo eternamente ou queimando eternamente. Eu duvido que Deus seja assim, né? Muito bem, pastor. Esse tema, ele é muito importante, assim, e como nós já dissemos, muito relevante para tirar todas essas dúvidas que muitos, quem sabe, alguns telespectadores, ouvintes aqui da Rádio Novo Tempo têm, né, com relação a esse tema. E, e a sua colocação, ela é muito propícia e muito relevante, por quê? Porque muitos têm realmente esse entendimento, né? De que as pessoas vão queimar num fogo eterno, né? Mas de acordo com o que nós lemos na Bíblia, fica muito claro aqui que fala da primeira ressurreição, segunda ressurreição, aqui fala da primeira morte, a Bíblia fala da segunda morte. Então o texto de Apocalipse 20 fala que a segunda morte não tem poder sobre eles. Aqui está falando dos salvos, né? Então, os mortos em Cristo, quando eles ressuscitam, eles não vão passar por uma segunda morte. Quem vai passar pela segunda morte são os ímpios, que participam então da segunda ressurreição, que é a ressurreição da morte. Exatamente, pastor Denis. Então isso fica muito claro. A gente observa a questão da salvação e do amor de Deus para com os seus filhos, que um dia o aceitaram como Senhor e Salvador da sua vida. Mas a gente vê, por outro lado, um Deus justo, mas não também um Deus severo, né? Como você colocou. Por quê? Porque vai acontecer o juízo. Os ímpios serão condenados e executados. Apesar de que a Bíblia deixa claro também, pastor Gilmar e queridos ouvintes, deixa claro que esse lago de fogo e enxofre não foi preparado para nenhum ser humano. Foi preparado para o diabo e seus anjos, que foram aqueles iniciadores de toda a consequência do pecado que nós vemos hoje no mundo, né? Então, ali nós vemos mais uma vez a manifestação do amor de Deus. Quando João 3,16 cita para nós que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna, né? Então, essa salvação para todos está disponível ainda para todos aqueles que desejam
receber a salvação em Cristo e não morrer eternamente, mas viver eternamente, né? Exatamente, pastor Diane. Deus nos criou para vivermos eternamente com Ele, né? Deus não nos criou para a morte, mas Deus nos criou para a vida, né? Uhum. E para o seu povo, Deus oferece a vida e a morte. Mas Deus deseja que nós aceitemos o quê? A vida. Maravilha. E pode ser que tenha ainda dentro da pergunta 3, pastor, pode ser que alguns ainda tenham alguma dúvida ainda, ficou algum ponto que ainda não ficou muito claro. Quando serão ressuscitados os perdidos, né? Tem alguns textos, alguns outros textos também, que fala, né, que quando Jesus retornar pela segunda vez, os salvos ressuscitarão e irão ao céu com ele, né? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 a 18. Mas os perdidos, eles não ressuscitarão nesse momento. Somente aqueles que o crucificaram. É isso mesmo que diz a Bíblia, né? Porque a Bíblia fala que todo olho verá, inclusive aqueles que o transpassaram. Então, a Bíblia fala de um momento ali em que alguns perdidos, então, ressuscitarão ali para ver Jesus voltar, né? E voltarão à morte, né? E Voltarão à voltarão sepultura. e voltarão à sepultura. Então, os salvos, como você já colocou, reinarão com Jesus durante 1000 anos, e os perdidos então estarão mortos na terra. Uns terão sido sepultados, mas os últimos que morreram, ninguém os sepultarão, né? Estarão sobre a terra ali e permanecerão durante esses 1000 anos. Então, após os 1000 anos, é que os perdidos ressuscitam. Exatamente. É isso, né? Exatamente. E isso nós chamamos de segunda ressurreição. Ok. Essa segunda ressurreição, que também é chamada de segunda morte, né? Então, essa aí é a morte definitiva, ou a sentença definitiva sobre aqueles que rejeitaram a graça de Jesus Cristo. Essa sequência escatológica e profética, ela tem uma sequência lógica, né? E uma sequência didática e que não é tão difícil de compreender, né? Nesse momento em que Jesus volta, de acordo com a palavra de Deus, com a cidade santa e os salvos dentro da cidade, e aí os ímpios ressuscitam, a Bíblia também fala que nesse momento vai ter um momento ali em que Satanás e os anjos arregimentam, né, esses mortos ímpios que ressuscitaram e eles tentam então tomar a cidade santa, é isso? Exatamente. O Satanás tenta, por mais uma vez ainda, A última cartada. a última cartada final, exatamente, né? Tenta invadir a cidade santa, enganando aqueles que foram ressuscitados, mas não conseguirão. Né? E aí é nesse momento que Jesus faz o que então? E aí nesse momento desce fogo do céu e os consome, né? Ok. E aí Deus purifica de uma vez por todas, né? E o mal, ele é destruído para sempre, né? Então é isso que a Bíblia ensina aqui nessa tarde, né? Acontece a restauração completa. Exatamente. Aí É por isso que aí quando a Bíblia fala de novo céu e nova terra. E é interessante também deixar claro aqui, querido ouvinte, que a vinda de Jesus, então, ela será visível, né? O período em que os salvos vivos e os salvos que foram ressuscitados na primeira ressurreição, eles passarão 1000 anos no céu. E após esses 1000 anos é que Jesus retornará com os salvos, com os anjos, com a cidade santa. E aí então a cidade santa pousará sobre a terra. Mas nessa primeira vinda de Jesus, Jesus não tocará a terra. A Bíblia diz que ele nos aguardará nas nuvens do céu. Os salvos vivos encontrarão Jesus nas nuvens. Os salvos mortos que ressuscitarão, eles encontrarão Jesus nas nuvens. E somente na
segunda vinda de Jesus é que Jesus tocará a terra, né, com a cidade santa. Aí então a terra será transformada, é claro, com a destruição final dos ímpios, Satanás, seus anjos, né, e aí a terra será purificada. Não Esse próprio haverá fogo uma purifica. purificação anterior a essa. A própria prisão de Satanás já demonstra isso. Satanás estará aqui na terra, continuando o seu reinado, porém agora sem ninguém para tentar, né? E aí, essa será a consequência, ou melhor, será ali o papel de Satanás durante esses 1000 anos, né? Faço questão de relembrar os queridos irmãos que nos assistem nesse momento, nos ouvem pela rádio, né, pastor Denis, para que não haja dúvida sobre essa sequência escatológica. Maravilha, vamos avançando aqui no nosso estudo, então, dessa tarde de sábado. Creio que você está acompanhando e que você está conseguindo compreender também. Mas lembrando, se você ainda tem alguma dúvida, algum ponto que não ficou claro, manda para a gente aqui a sua mensagem no WhatsApp da rádio, para que a gente possa te auxiliar. Vamos entrar agora, pastor Gilmar, na terceira verdade. A terceira verdade é que ela complementa aquilo que nós já estamos estudando aqui e já comentamos, né? Como que a Bíblia, ou como que é descrito o lugar dessa destruição final? Essa é a quarta pergunta, né? O que a Bíblia nos diz sobre isso? Muito bem. O texto de 2 Pedro, pastor Denis, querido ouvinte, versículo 7 diz assim: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Verso 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será então desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. E o verso 12 diz: esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor, né? Então, esses textos, eles respondem à nossa pergunta, né? Aprendemos então que o inferno, ele não é um lugar subterrâneo ou espiritual separado da terra. A própria terra, então, será esse cenário de destruição final, né? Deus purificará o planeta, como diz aqui a palavra de Deus, com fogo. Removerá todo vestígio de pecado e então criará novos céus e também uma nova terra, né? Esse inferno bíblico, ele é um evento, pastor Denis, querido ouvinte, de purificação, né? Não uma câmara de tortura eterna, né? Como eu disse antes, essa ação, ela é pontual, mas a consequência da ação, ela é eterna. Né? E no Novo Testamento, a gente encontra pelo menos duas palavras gregas, né, que para se referir ao inferno, né? A primeira delas é Hades, né, que é usada para falar de sepulcro, sepultura, lugar onde a pessoa espera de forma inconsciente a ressurreição. E a segunda é Guiena, né? É um símbolo do fogo consumidor, que você comentou aí, do último grande dia de julgamento e do castigo dos pecadores. Então, para ficar muito claro o significado da palavra inferno na Bíblia, né? Quando a gente traduz do original, a gente encontra o sentido real da palavra, né? Muito bem, queridos. Nós concluímos aqui a terceira verdade, e eu queria enfatizar mais uma vez que nós já estamos caminhando aí para os últimos blocos aqui, para os últimos momentos aqui do nosso estudo dessa tarde, e eu queria enfatizar mais uma vez: se você deseja receber essa revista Céu e Inferno, totalmente gratuita,
pela colaboração e pela doação dos Anjos da Esperança, você pode enviar para a gente aqui um WhatsApp na rádio 419-9632-0468. E se você tem o desejo de receber alguma outra revista da Novo Tempo também, está disponível para você, totalmente gratuita. Você pode enviar também um WhatsApp solicitando, escrevendo: eu quero a revista Entre Família, eu quero a revista Máquina Humana, enfim, a revista que você tem o desejo de ter aí para você estudar juntamente com a sua família, com seus amigos e aprender mais sobre o plano de Deus para a vida de vocês. Muito bem, dando continuidade, então, nós vamos agora, pastor Gilmar, para a quarta verdade, né? A quarta e última verdade desse estudo, né? Pergunta 5 diz assim: torturará Deus os perdidos durante a eternidade? Nós já comentamos um pouco, mas eu acho que é importante nós lermos também alguns textos bíblicos para consolidar esse assunto e para que não fique nenhuma dúvida na mente dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores nessa tarde, né? Então, o que a Bíblia diz à luz desse tema? Muito bem, pastor Denis, claro. Agora nós vamos esclarecer um pouco melhor, né, à luz da Bíblia. E o primeiro texto que eu quero compartilhar é Malaquias, capítulo 4, verso 1 a 3, onde a palavra do Senhor diz assim: pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas, para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Um outro texto também, pastor Denis, que traz luz sobre esse tema, é o capítulo 37 do livro de Salmos. Nós vamos ler aqui pelo menos 3 versículos do capítulo 37 do livro de Salmos. Convido você, querido ouvinte, a abrir a sua Bíblia, se você a tem em mãos. O versículo 10 diz assim: um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Olha só que interessante esses textos que nós temos lido até agora. O versículo 20, ainda do capítulo 37, diz assim: mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Guarde bem essas expressões. E o verso 38 diz assim: mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Olha só que interessante esses textos poderosos que nós lemos aqui. Então, esses textos, eles nos ensinam que Deus não torturará ninguém eternamente. A imagem popular, né, do inferno, de pessoas queimando para sempre, ela não vem da Bíblia, ela vem da cultura, né? As escrituras afirmam que os ímpios, eles serão como palha, serão queimados até virar o quê? Cinzas, né? Tanto os Salmos quanto o livro de Malaquias menciona essa expressão. Eles desaparecerão, serão consumidos, e também as escrituras afirmam que essa destruição, ela será completa, né? Então a eternidade, ela não será marcada por gritos, né? Por pedidos de socorro, mas por justiça. Será marcado pelo amor de Deus, pela justiça de Deus, né? Deus, ele não eterniza o mal. Bem pelo contrário, Deus não eterniza o sofrimento. Ele coloca um fim definitivo no pecado e toda a sua consequência. E o efeito, como eu disse então, ele é eterno, mas a ação de queimar, ela é pontual, né? Então, veja, nós temos um Deus de amor
que ama o ser humano, que a todo tempo deseja que o ser humano se entregue a ele. Quer ver um exemplo? Ezequiel, capítulo 18, versículo 32, pastor Denis. Eu gosto muito desse texto, porque Deus diz assim: pois não me agrada a morte de ninguém. Veja, palavras do Senhor. Não me agrada a morte de ninguém. Deus não nos criou para morrer. Deus nos criou para viver. Para viver eternamente, né? Ainda o versículo 32 diz assim: palavra do soberano o Senhor. Arrependam-se e vivam. Né? Então, embora sabendo do pecado, Deus ainda apresenta na sua palavra mais uma vez o desejo de que o ser humano se volte a ele, né? Que o ser humano se arrependa e viva. Deus quer que vivamos e não que morramos, né? Como o pastor Denis colocou antes, né? Deus não criou o lago de fogo para os seus filhos, Sim. para aqueles que o aceitam, né? Como seu Senhor. E o texto que nós vemos ali de Malaquias deixa bem claro isso, né? Deus não quer que o ser humano se perca, que morra, mas que escolha a vida, que escolha o Senhor, que reverenciem o seu nome e o aceitem como o Senhor das suas vidas. Amém. Amém, pastor Gilmar. Existem vários outros textos que nós poderíamos fundamentar, né, Com certeza. esse tema. Um deles, por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 6, verso 23, né? Ele fala, o salário do pecado é a morte. O resultado, né, É. de pecar É a morte. A consequência final do pecado é a morte. Só que esse texto, ao mesmo tempo que ele mostra um Deus justo, mas também mostra um Deus gracioso. Porque ele fala, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, ao mesmo tempo que ele fala da consequência final do pecado, ele mostra o caminho para a salvação. Ele mostra o caminho para a vida e para a eternidade. Ou seja, se eu e você não queremos morrer, querido amigo, querido ouvinte, nós precisamos estar em Cristo. Porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Cristo, ele diz na sua palavra, o ladrão, falando do inimigo, do diabo, veio somente para roubar, matar e destruir. Mas ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Jesus, ele morreu para que nós possamos viver. Ele desceu para que um dia a gente possa subir. Ele chorou para que a gente possa sorrir. Ele usou uma coroa de espinhos para que um dia a gente use uma coroa de glória, uma coroa de vitória. Então, caminhando para o final do nosso estudo, nessa tarde de sábado, eu vou passar aqui a palavra para o pastor Gilmar, para que ele possa estar concluindo aqui e as últimas considerações, os últimos recados para vocês que estão acompanhando esse programa nessa tarde. Pastor Gilmar, as últimas considerações, os últimos recados, os últimos acréscimos aí no estudo dessa tarde para os nossos ouvintes e telespectadores. Muito bem, queridos. Hoje a Bíblia nos ensinou que a morte é um sono, né? Ninguém está sendo julgado agora, no sentido de ser condenado, né? Ainda há tempo de graça. O inferno, ele não está queimando nesse momento, né? Os perdidos, eles só serão destruídos após o milênio. Tudo isso nós aprendemos nessa tarde. Mas eu gostaria de fazer um apelo aqui aos nossos queridos ouvintes. Você foi criado para a vida, não para a destruição. Foi criado para a eternidade, não para a segunda morte, né? E o Jesus, ele, como o caminho, a verdade e a vida, ele nos apresenta então o caminho da vida. Que possamos aceitar o caminho da vida, porque afinal de contas, aquele que escolhe a Jesus, escolhe a vida e escolhe a eternidade. Que Deus te abençoe. Amém, amém. Muito bem, queridos. Milhares de anos de sofrimento, guerras, catástrofes, inveja, ódio e violência mostram
aos seres humanos, aos anjos e habitantes de outros mundos as consequências da independência da autoridade amorosa de Deus. O pecado tem demonstrado e demonstrará seu verdadeiro caráter, mas Deus também demonstra o seu, um Deus justo, um Deus santo e um Deus amoroso. Mas Deus não quer que naquele dia você esteja fora da Cidade Santa, fora da Nova Jerusalém, sendo consumido pelo fogo. A realidade do pecado abriu a porta para um único caminho, que por meio da mentira conduzirá à morte, ao inferno e à perdição. Jesus Cristo, ele veio mudar essa realidade e nos abriu outra porta, sendo ele o caminho que por meio da verdade nos conduz à vida, nos conduz ao céu. É por amor, não por medo, que ele convida a mim e a você a entrar e trilhar esse caminho. Como, ao chegar esse grande dia, podemos estar na cidade com Jesus e depois viver eternamente com ele? Nós veremos isso no estudo da próxima lição, no próximo sábado. E depois do estudo de hoje, claro que nós precisamos tomar decisões. Nós precisamos fazer escolhas. E a nossa escolha nessa tarde deve ser a seguinte: reconheço que a ira de Deus é uma expressão do seu justo, reto e santo amor. Quero reconhecer ou conhecer a porta que Jesus abriu e o caminho que, por meio da verdade, me conduzirá à vida. Se esse também é o seu desejo, se essa também é a sua vontade, eu quero convidar você, nesse momento, a se unir a nós em oração. Vou pedir para o pastor Gilmar orar por nós nesse momento. Pastor. Com certeza. Vamos orar então? Querido e bondoso Deus, amado Pai, graças te damos pelo teu amor por cada um de nós, pelo desejo que o Senhor tem de nos salvar, de nos redimir, de nos purificar, Pai. E obrigado porque ainda temos tempo de graça para te aceitar como o Senhor da nossa vida. Amém. Reverenciar o teu nome e aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. Amém. Senhor, seja com cada ouvinte da Rádio Novo Tempo, aqueles que estão nos assistindo também. Senhor, dá-nos a tua paz e através do teu Santo Espírito, possamos aceitar, Senhor, nesse momento, o teu plano de salvação. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecemos mais uma vez, pastor Gilmar, pela presença, pelo privilégio de tê-lo conosco aqui no programa nessa tarde de sábado. E já fica aí o convite para outros momentos estar conosco também. Você que esteve conosco nesse programa, nesse estudo, fica também o convite para o próximo estudo, no próximo sábado, às 15 horas, no programa Na Palavra. E não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pois em todo momento, em todo lugar, você ligado na Palavra. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.